Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Bora falar de Vasco da Gama, o aproveitamento do Vasco pós-Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro. É vergonhoso, é patético. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro se a gente colocar a classificação apenas com os jogos após o retorno, né, após a pausa da Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre o zagueiro Carlos Cuesta, né? O Vasco chegou a um acordo com o jogador. Isso é uma ótima notícia, mas a concorrência tá dura, tá? Em cima ali do jogador, e o Spartak de Moscou teria apresentado uma proposta melhor ao Galatasaray e o Vasco pode acabar tomando um chapéu em relação a isso. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente vai falar sobre um atacante ex-Vasco que pode ser vendido aí por 100 milhões de reais, para tu ver como a nossa maré de azar é algo assim inacreditável, meus amigos. Enfim, tem bastante coisa aqui depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Há 127 anos atrás, em 1898, o Vasco da Gama foi fundado. 100 anos depois, em 1998, fomos campeões da Glória Eterna, Taça Libertadores. E agora, em 2025, o Grupo Viriato vai dar para você 98% de cashback na primeira mensalidade do seu plano de saúde e também no seu plano odontológico. Assim, você, torcedor vascaíno, pode ficar com o coração sossegado quando o Coutinho cortar para dentro e dar aquela chapada no ângulo e só correr para abraço com um sorrisão branco no rosto. Tá vendo esse telefone aqui? Entre em contato conosco durante o mês de agosto inteiro e garanta já seu benefício. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos começar falando sobre o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Existia uma expectativa de que o Vasco poderia ali evoluir, né, depois desse período de treinamentos, né, para a Copa do Mundo de Clubes, até porque a última impressão que o Vasco deixou na partida ali contra o São Paulo no Morumbi foi muito boa, né, e aí o pensamento do torcedor, da imprensa era, pô, o Diniz agora, tendo um mês para poder treinar, para poder aperfeiçoar esse time, o Vasco vai voltar muito melhor após essa pausa, mas o que a gente viu foi o contrário. O Vasco até consegue criar chances de gol, né? Ir bem na parte ofensiva, mas não consegue fazer ali os gols e não consegue os resultados. Eu tive pensando, eu até discordo quando as pessoas dizem que o Vasco está jogando bem, porque passa a impressão de que o Vasco está jogando bem realmente, por conta das oportunidades criadas, etc e tal. Mas o futebol não é só criar oportunidade, né? Para você jogar bem, você tem que se defender bem também. E o Vasco não se defende bem. O Vasco leva gol todos os jogos. O Vasco falha muito individualmente na parte de trás. E isso acaba refletindo na tabela do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai dar uma olhada aqui. E o Vasco é o lanterna no Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Tá aparecendo na sua tela, foi um levantamento feito hoje pelo Sport TV. O São Paulo é o líder, em 7 jogos fez 76,2% de aproveitamento. O Flamengo tem 76,2% de aproveitamento. O Palmeiras tem um jogo a menos, o aproveitamento é até maior, tem 77% de aproveitamento. Internacional fez 13 pontos nesse período, o Cruzeiro fez 13 pontos, Botafogo 11, Mirassol 11, Santos 10, Bahia 9, Ceará 7, Vitória 7, Sport 6, o Sport fez o dobro de pontos do Vasco nesse período pós-Copa, Corinthians 6, Fortaleza 5, Atlético 4, Fluminense 4, Grêmio 4, Red Bull Bragantino 4 e Vasco e Juventude ali, 3 pontinhos apenas pós-Copa do Mundo. A gente pode ver que só o Bragantino teve um aproveitamento pior que o Vasco, porque o Bragantino fez 7 jogos e apenas 4 pontos. O Vasco fez 5 jogos e 3 pontos, né? O Vasco tem um aproveitamento de 20% pós-Copa do Mundo. É muito pouco, né? É muito pouco, é um desempenho muito preocupante que, se continuar assim, infelizmente, o Vasco não vai conseguir escapar da zona do rebaixamento. O Vasco tem que começar a vencer os jogos.
tá chegando no momento que não vai importar mais se o time jogou bem. Se jogou bem ganhou, e não ganhou, não adiantou de nada. É melhor jogar mal e ganhar. É melhor jogar mal e conquistar os pontos. Então, assim, vai ficando uma situação complicada e acho que se o Vasco perder mais uma vez no final de semana para a equipe do Santos, eu acho que vai ficar difícil a situação do Fernando Diniz, né? Por mais que eu não acho que seja culpa dele, pelo contrário, acho que os principais responsáveis é a diretoria do Vasco, né? Que montou um elenco que é muito frágil, um elenco que, desde o início do ano a gente fala, né? Que é um elenco para brigar contra o rebaixamento, e o presidente do clube falando que o elenco era top 8, completamente fora da realidade, né? Então, é uma situação, meu amigo, muito difícil que a gente se meteu, e é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir sair dessa situação, até porque até agora nada, né, de reforçar esse time, é um marasmo completo também essa direção do Vasco da Gama. Preocupante demais a situação que a gente está metido, mas vou falar exatamente aqui sobre reforços, e vou começar falando sobre o zagueiro Carlos Cuesta, né? Que no vídeo passado até disse que existia a expectativa dessa semana o Vasco definir a situação com o jogador. E eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim em relação ao Carlos Cuesta. A notícia boa é que o Vasco chegou num acordo salarial com ele, tá? O Vasco chegou num acordo com o jogador, ele aceitou a proposta do Vasco da Gama. Então, entre Carlos Cuesta e Vasco, tá tudo certo. O jogador já chegou a um acordo salarial com o Gigante da Colina. No entanto, o Vasco ainda está negociando com o Galatasaray a questão da obrigação de compra, né, no empréstimo do atleta. E aí que entra o dificultador, né? Porque a informação dos amigos do canal NT Vascaínos, que vem apurando, né, essa situação do Carlos Cuesta desde o início, é que o Spartak de Moscou apresentou uma proposta de 8 milhões de euros ao Galatasaray pelo passe de Carlos Cuesta, além de cobrir o salário que o Vasco ofereceu ao jogador. E com essa movimentação, o Vasco terá que fazer uma nova movimentação para poder contar com o jogador, né? Caso o Vasco não aumente essa proposta, dificilmente vai conseguir trazer o Carlos Cuesta para a sequência da temporada. De acordo com informações também dos colegas do podcast Cruz Maltino, o Vasco havia oferecido ali um salário de quase R$1 milhão por mês ao jogador, que atualmente recebe cerca de 850 mil lá no clube turco. Meus amigos, talvez o Vasco leve um chapéu aí do Spartak Moscou nessa situação do Carlos Cuesta. Tá difícil, meu amigo, tá difícil. Eu, sinceramente, tô bastante preocupado. E para te mostrar que é impressionante como nada dá certo no Vasco, vocês lembram do atacante Cleiton, que aqui no Vasco foi muito mal, saiu escorraçado daqui pelo torcedor? Cara, o Cleiton pode ser vendido no valor de até 107 milhões de reais. Ele pode deixar o Rio Ave nessa janela de transferências. Ele é alvo do Porto, do Sporting e do Zenit, que monitoram a situação do jogador numa negociação que pode girar ali entre 14 e 17 milhões de euros, ou seja, entre 88 milhões e 107 milhões de reais. O desempenho do Cleiton no Rio Ave impressionou outros clubes europeus que monitoram de perto a situação do jogador na equipe portuguesa. Em 37 jogos, o brasileiro marcou 18 gols e deu 2 assistências. Aqui no Vasco da Gama, o Vasco tinha comprado ele por cerca de 19 milhões, né? Na verdade, o Vasco havia pegado por empréstimo com uma obrigação de compra de 19 milhões de reais pelo atacante. O Vasco depois conseguiu negociar para poder sair no 0-0, né? E agora o jogador pode ser negociado aí por 107 milhões. Impressionante as voltas que o futebol dá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!